Você sabia, né? Dr. Maurício vai falar com a gente, como eu já adiantei aqui, Dr. Maurício Abdala vai falar aí sobre direito do trabalho. Você pode levar celular para o trabalho? Pode, é claro. O celular é seu, você pode levar. Mas o patrão pode proibir você de usar o aparelho no ambiente de trabalho? Boa noite, Dr. Maurício. Explica pra gente isso daí. Boa noite, Isaías. Boa noite ao pessoal que acompanha o CGC News. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. E vamos lá tentar passar um pouquinho mais de informação jurídica para o pessoal. Vamos abordar hoje um tema relacionado ao direito do trabalho, que é de extrema importância aí para a população em geral. Conforme o Isaías adiantou aí para vocês, o celular no trabalho, o uso do celular no ambiente de trabalho. Poxa vida, será que o meu patrão pode proibir o uso do celular no meu trabalho? Pois é, pessoal, a resposta é sim, ele pode sim. O patrão possui o poder diretivo da sua empresa, portanto, compete a ele o poder de organização da empresa, o poder de estabelecer normas de funcionamento da empresa, tais como vestimentas, horário de funcionamento, conduta no interior da empresa. São prerrogativas que cabem ao empregador, ao patrão, pois é dele o poder diretivo da empresa. E isso está relacionado a um princípio básico da relação de trabalho, que é a subordinação, onde o empregado, para que tenha a sua relação de trabalho caracterizada, um dos requisitos é que haja subordinação ao seu empregador. Essa subordinação acaba por gerar o poder diretivo do empregador, que é ele quem deve organizar de modo geral o funcionamento da sua empresa. Portanto, pode sim, o empregador pode e até deve, no mínimo, controlar o uso do celular nas empresas. Obviamente que ele deve obedecer parâmetros, obedecer certos limites, ele não pode invadir a privacidade dos seus funcionários, ele não pode infringir determinações legais, mas ele pode sim proibir o uso do aparelho celular no ambiente do trabalho. Porém, recomenda-se que, caso ele assim o faça, ele deve, no mínimo, ter um telefone da empresa à disposição do empregado para ligações emergenciais. Tá legal? Então, o empregador pode sim censurar o uso do aparelho celular no ambiente de trabalho. Interessante. Doutor, mas fala uma coisa, se o funcionário não acatar, ele pode ser punido? O patrão pode punir ou até mesmo dar justa causa desse funcionário? Certo. Se você não acatar a determinação do empregador, caso você entenda que pode fazer uso e siga utilizando o seu aparelho celular no ambiente de trabalho quando o uso dele é proibido pelas normas da empresa, você pode ser penalizado sim. Mais uma vez, é um ato que vem do poder diretivo do empregador, que ele, ao organizar o funcionamento da sua empresa, ele acaba por ter o direito de estabelecer sanções para o descumprimento das normas internas. Então, no caso, se a sua empresa proíbe o uso de aparelho celular durante o horário de trabalho e você for pego fazendo uso do mesmo, o empregador poderá aplicar sanções a este empregado infrator. Porém, o simples uso, a simples quebra de uma regra por si só não gera de imediato o direito de um empregador
realizar a demissão sem a demissão por justa causa, tá certo? Para que o empregado seja demitido por justa causa pelo uso do celular, o empregador vai ter que tomar algumas medidas para se resguardar. Essa demissão por justa causa ela não pode ser feita de imediato, apenas pelo simples fato de quebrar essa regra uma vez. Então, o que acontece na maioria das empresas foi pego quebrando uma das regras, por exemplo, utilizando o celular, recebe primeiro uma advertência verbal, foi pego novamente, advertência por escrito, foi pego novamente, vamos dar uma suspensão, foi pego novamente, acredita-se que o patrão já tenha elementos suficientes para que possa demitir esse funcionário por justa causa. Então, a transgressão dessa regra, ela pode gerar a justa causa sim, não apenas uma vez, desde que haja uma reincidência, e o empregador deve tomar todos os cuidados administrativos para que a demissão possa ser feita por justa causa, para que ela não seja revertida posteriormente. Muito bem, doutor, e o empregador, né, o patrão, ele pode alterar o horário do empregado? Tipo assim, esse funcionário, ele fica muito no celular, sei lá, vamos mudar o horário dele para ver se ele para um pouco tal, e produz um pouco mais. Você pode fazer isso? Ótima pergunta, muito boa sacada, Isaías. É exatamente isso, está relacionado ao poder diretivo do empregador. Ele pode sim, a seu critério, alterar o horário de trabalho dos seus empregados, desde que atenda a alguns requisitos. E o principal dos requisitos é que ele não pode causar prejuízo ao empregado. E esse prejuízo tem que ser comprovado pelo empregado. Mas prestem bem atenção que alterar o horário de trabalho não significa alterar a jornada de trabalho. Ele pode alterar, por exemplo, os turnos em que o trabalhador vai exercer a sua atividade, mas ele não pode estabelecer uma jornada de trabalho diferente da permitida por lei. Por exemplo, o que é mais convencional aí, o trabalho em geral, nós temos 8 horas diárias como limite e 48 horas semanais como limite para o trabalho. Dentro desse limite, o empregador tem o direito de colocar o seu empregado que trabalhava, por exemplo, das 8 horas às 18 com 2 horas de almoço, de intervalo. Ele pode, por exemplo, a seu critério, passar esse funcionário para trabalhar das 10 horas da manhã até as 19 horas e fazer apenas 1 hora de intervalo para refeição. Ele vai estar dentro das 8 horas diárias, deve se encaixar nas 44 horas semanais, mas alterou o horário de trabalho do empregado. Então, o empregado, em tese, é obrigado a cumprir essa determinação do patrão, desde que essa determinação não lhe cause prejuízo comprovado. Como comprovar esse prejuízo? Por exemplo, aqueles que trabalham no regime de 36 horas, que fazem ali um pouco mais do que meio período, para se dizer, e ele possui 2 empregos. Então, se o patrão dele alterar o horário de trabalho dele, ele consequentemente vai perder o seu segundo emprego. Então, seria uma alteração ilegal, a qual o empregado pode se recusar. Caso ele não consiga comprovar que há prejuízo para ele, ele deve atender a determinação, sob pena de poder ser demitido. Outra alteração que não é permitida, ela é ilegal, é passar um funcionário do período diurno para o noturno. Lembrando que o período noturno compreende das 22 horas às 6 horas do dia seguinte.
Isso porque entende-se que o período noturno ele é prejudicial à saúde do empregado. Então, assim não pode. Ok? Espero ter esclarecido algumas coisas para vocês. O nosso tempo aqui é um pouco curto. Teríamos até um pouco mais para falar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Muito bem, tá aí. Você acompanhou com o Dr. Maurício Abdala. Realmente o tempo é muito curto, né? Mas você pode, claro, entrar em contato com o Dr. Maurício. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse ou outro assunto, pode ligar para 14 4106 0156 ou 98107 1977, ou até mesmo mandar um e-mail para adv.abdala com L só, @yahoo.com.br, ou simplesmente até a Avenida Duque de Caxias, 760, Sala 2, ali no Alto Posto Avenida, procurar lá. Se você chegando no posto, você já vê na frente, né, no vidro, né, da loja ali, já vai estar lá escrito Dr. Maurício Abdala, tá bom? Então é só procurar ele lá, qualquer coisa. Informação com agilidade, imparcialidade e seriedade. Sem fake news. Aqui você fica bem informado com tudo o que acontece em nossa região. Tenha outra opinião. Tenha CGC TV com você para te informar sempre.